a certificação no mercado financeiro, certificações, e eu tô há 6, 7 anos no mercado, nem sei mais. E eu não sinto falta disso. Tem pessoas que vão sentir falta depois que eles já estão atendendo o cliente. Então, eu enxergo a certificação como um complemento em uma carreira que já está acontecendo. Certo. Então, você já tem cliente, já está atendendo, tem um portfólio ali de pessoas que você tem. E aí, às vezes, o cliente demanda isso de você. Então, o cliente fala, olha, eu estou gostando muito do seu trabalho, mas eu queria saber exatamente qual ação eu invisto. Aí, meu amigo, você... Aí precisa de certificação. Exato. Então, eu enxergo como um complemento e ainda mais ouvindo o que o seu cliente deseja. Eu acho que eu nem preciso falar para você que sua carreira é maior que o seu emprego, porque eu falo isso todos os dias e você que me acompanha aqui já sabe, inclusive, que esse é o título do meu livro, que aliás dá nome ao quadro deste canal, onde eu trago pessoas que trilharam carreira, estão trilhando carreiras consolidadas. Detalhe, não só no mercado financeiro, mas também tem entrevistados aqui mesmo nesse quadro que vêm de outras áreas, mas que podem nos ensinar muito sobre carreira. Obviamente que a minha trajetória, o trabalho da T2, ele é muito centrado no mercado financeiro, mas a gente fala de carreira de um modo geral. E hoje eu trouxe uma convidada aqui que é alguém que está jogando o jogo de carreira no mercado financeiro, mas eu tenho até uma impressão de que ela está jogando um jogo no Oceano Azul, sendo que o mercado financeiro já é um mercado que tem quase que um oceano vermelho em tudo quanto é lugar. Eu estou aqui com a Veridiana Lopes. Ela é fundadora do projeto Economia Diária, que é uma empresa de consultoria de finanças pessoais. Ela já formou mais de 3.000 consultores de finanças pessoais espalhados pelo Brasil, que aliás eu recentemente tive a alegria de fazer uma live com ela para a turma dela, que foi bem legal. Ela também é presidente do Comitê de Finanças Pessoais da ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, que, aliás, eu estava no coquetel de lançamento da ABFIN lá em 2011 ou 12, Sério? eu não sei, depois Caramba. eu conto sobre isso. Foi na Expo Money, um evento que nem Legal. existe mais, o Reinaldo estava lançando isso, eu estava lá assistindo, então eu fico feliz em saber que a ABFIN está voando. E a Veridiana é a maior referência em consultoria de finanças pessoais no Brasil. Muito, muito obrigado por você vir aqui, por vir conhecer o nosso Cafofo e por gravar esse bate-papo. E eu quero dizer que eu te conheço há pouco tempo, mas o pouco que eu vi do teu trabalho, aliás, foi recomendação do Luan, eu gosto bastante do teu posicionamento porque você traz para profissionais de mercado, aliás, para profissionais a possibilidade de ter uma carreira consolidada no mercado que não dependa necessariamente de trabalhar em um banco, uma corretora, não que haja nada de errado, e eu gosto bastante do seu posicionamento, parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz de conhecer aqui, é maravilhoso. Que legal, obrigado, que bom que gostou. Mesma coisa, faz pouco tempo que eu conheço o seu trabalho, mas também já estou acompanhando tudo, admirando, e os alunos elogiam muito, que já sei que significa que é um excelente profissional. Que legal. Eu adoro saber essa questão dos alunos compartilhados, né? Alunos depois que buscam certificação, que buscam essa profissionalização, é maravilhoso. Legal, no dia que a gente bateu um papo com a tua turma lá, tinha alguns alunos meus que estavam por lá. Tinha. Ô Vê, eu quero te perguntar muita coisa sobre essa ideia de carreira no mercado financeiro, mas como consultoria de finanças pessoais, porque eu vejo que isso pode ser uma alternativa de carreira para muita gente, principalmente para muita gente da minha audiência, porque a turma que me acompanha aqui, em sua maior parte, já tem um pé inserido no mercado financeiro. Poxa, será que tem um caminho aqui diferente daquilo que a maior parte das pessoas está vendo? Eu quero muito te perguntar sobre como que é isso, como que é esse projeto, mas antes, eu queria fazer jus ao que diz o nosso livro. O nosso livro fala sobre a sua carreira ser maior que o seu emprego, e mesmo que você hoje seja uma empresária e não tenha um emprego, eu poderia dizer que a sua carreira ela é maior do que o seu momento atual. Claro. Ou seja, tudo que você construiu lá atrás, de alguma forma, mesmo sem saber, trouxe você até aqui. Então, eu quero muito te perguntar o daqui para frente, como que quem está nos assistindo pode pensar numa carreira de consultoria de finanças pessoais. Mas antes, eu queria saber o seguinte, qual foi o dia que você acordou e falou assim, quer saber, eu vou virar consultora de finanças pessoais porque esse negócio aqui vai dar certo para mim. Conta um pouco desse background pra gente. Na verdade, não foi de um dia para o outro, foi uma jornada. Mas eu criei o perfil Economia Diária quando eu tinha 17 anos de idade. Poxa, que jovem. 2017. Porque eu não sou do mercado financeiro originalmente, eu não sou economista, nada disso. Eu vim do mundo de TI, eu cursei ciência da computação na faculdade. Caramba!
Sabe aquele estereótipo de filme? O nerd de TI no quadro não, né? No quarto escuro, só programando, sem falar com ninguém. Era eu. Eis-me aqui. Eis-me aqui, todo estereótipo. E eu sempre lidei de uma maneira muito diferente com o meu dinheiro. Então, mesmo eu sendo estagiária na época de TI, meu chefe me perguntava sobre como ele poderia lidar com o dinheiro dele. Meus colegas analistas júnior, pleno, sênior me pediam essas dicas também. Então, eu comecei a perceber que era algo diferente que eu fazia. Fui pesquisar cada vez mais sobre isso também no próprio YouTube. Eu queria muito ser efetivada nesse estágio na época. Esse estágio era em um banco, mas não na parte de mercado financeiro de fato. E eu queria muito ser efetivada, sabe? Era um sonho da minha vida trabalhar lá. Eu sabia que seria uma ótima oportunidade. Falam muito a questão que trabalhar em banco é muito bom. E eu comecei a pesquisar como ser efetivada no estágio no YouTube. O YouTube me indicou vídeos sobre como se organizar com salário estagiário, como investir com salário estagiário. Eu falei, gente, existe uma área que estuda algo que eu faço a minha vida inteira de maneira autodidata. Me apaixonei perdidamente. Caramba, que legal. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, eu fiquei viciada no assunto, todos os livros, os vídeos possíveis que eu consegui ver. Eu comecei a só me dedicar para isso. E aí começou a ter aquela vontade de transbordar o conhecimento, sabe? E eu tava no CLT, então consegui inclusive ser efetivada nesse estágio. Só que eu pensei, tá, então eu vou fazer um canal no YouTube, eu tô no CLT, não deu tempo. Vou fazer um blog, ninguém mais lê blog. Então eu criei uma página no Instagram, Economia Diária, para mostrar que lidar bem com o dinheiro não é questão de cortar cafezinho ou questão de parar de viver. É uma economia no dia a dia que você faz para conseguir ter esse resultado no futuro, né? Mas começou com isso, a vontade de dar dicas financeiras por aí. Você começou com uma página de Instagram só? Só uma página de Instagram. Eu nem pensava em trabalhar com isso, porque nem existia essa carreira na época. Em 2017 até tinham algumas pessoas falando sobre isso no YouTube, por exemplo, então os maiores. Natália Cury, Patrícia Laje, Thiago Nigro, mas não falavam sobre isso como uma profissão. Sim, não, falando com o público final, com o investidor e tal. Exato. E até na hora de olhar se tinha uma carreira disso, eu pesquisava como trabalhar com finanças. Era banco, era certificação, era até a questão de economia, faculdade de economia, mas não tinha a veia das finanças pessoais, que é o que eu gostava muito. Então, eu nem pensava que isso ia se tornar uma carreira. Isso veio de maneira natural. Quase que orgânico. Totalmente orgânico. Com o tempo, o perfil foi crescendo. O Instagram era outro também. Eu nem aparecia direito. Eu só postava dicas de finanças mesmo todos os dias. Com o tempo, o pessoal perguntava se tinha consultoria, se tinha mentoria, alguma coisa assim. E aí, sim, eu comecei a olhar para isso de maneira profissional, de fato. Que legal. E aí, em algum momento, você esbarrou com a ABFIN. Antes de você falar que momento foi esse, só explica para quem está nos assistindo, embora eu saiba do que se trata, até porque eu estava lá no lançamento, mas explica para quem está nos assistindo o que é a ABFIN, qual que é a importância dela nesse processo de educação financeira e em qual momento que a ABFIN esbarrou na tua vida para você olhar para isso como um negócio. Ótimo. A ABFIN é a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira agora, não apenas educadores financeiros. Porque eles estão expandindo cada vez mais, né? Até ano passado eles olhavam só para educadores financeiros, então profissionais que ensinam educação financeira. E eu falei, vocês têm que olhar também para a parte de finanças pessoais, porque já existe uma associação olhando para educadores financeiros, faz muito sentido também olhar para outros braços dentro de finanças pessoais também. E a Associação Brasileira existe para justamente profissionalizar essa profissão, tanto de educador financeiro quanto consultor de finanças pessoais. Não existe ainda uma certificação no mercado que Ambima coloque, alguma coisa assim, para que esse profissional exista. Ainda não tem muitas regras dentro de legislação, etc., para isso, e por isso que a Associação Brasileira existe. Legal. Para já começar a profissionalizar toda essa profissão e já está aí há bastante tempo fazendo isso. E em que momento que a ABFIN esbarra com a Veridiana, que há esse merge aí entre Veridiana, ABFIN, Economia Diária? Porque aí a gente já começa a falar mais sobre esse processo de como que funciona trabalhar com educação financeira, mas qual foi o momento que você é focada com educação? Tem alguns ensinamentos aqui, desculpa até te cortar, tem ensinamentos que às vezes a pessoa tem vontade de fazer alguma coisa, mas dado a rotina do dia a dia, ela realmente não consegue fazer naquele momento. Pô, tô trabalhando no CLT, é normal, poxa, nosso dia só tem 24 horas.
Mas você começou com o recurso que você tinha, nem aparecia, nem dava as caras no começo. Então fica aqui a dica para você que tem vontade de fazer alguma coisa, vai fazendo, porque isso ajuda você a ir aprendendo e sentindo o que funciona melhor, o que não funciona. Vai chegar um momento que você vai virar a chave e vai aparecer, mas vai fazendo, não para de fazer, porque o que leva à perfeição é você fazer todos os dias. É dar o primeiro passo, então, né? Parabéns por isso. E é muito bom trazer isso, porque eu sei que as pessoas do mercado financeiro não são aquelas pessoas necessariamente super extrovertidas, né? Da câmera, etc. Eu não era, porque além de ser do mercado financeiro, eu era de TI. Então eu era muito mais tímida do que eu sou hoje. Isso aqui pra mim é um milagre. Eu queria até te perguntar sobre isso, porque você se comunica muito bem, né? Isso é natural, você treinou, mas enfim, como é que foi isso? Nada natural, foi totalmente treinado. A primeira vez que eu tentei atender uma cliente, eu travei na frente dela porque eu só consegui falar oi e depois eu não consegui falar mais nada por medo. Caramba! Era esse nível de timidez que eu tinha. Mas é totalmente treinável. Tanto que o Economia Diária ele também tem a mesma paleta de cores azul, eu não aparecia, todo mundo achava que eu era menino, né? Primeira vez que eu postei uma foto, falavam, gente, é uma menina atrás da Economia Diária, meu Deus. E até hoje é assim. Que legal. Mas é sempre a questão de dar o primeiro passo. Tem muita gente que evita começar por falar, não, mas eu não sou bom nisso, eu não vou ser bom com as câmeras. E nem precisa ser bom com as câmeras, tá? Você pode ter uma excelente carreira no offline. Mas não sou bom em vendas, alguma coisa assim, você só se torna bom se começa. Se dá o primeiro passo. Se eu conseguir que eu não era nem um pouco boa nisso, qualquer um consegue também. Pô, que legal. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Acho que isso é muito legal. Qual foi o momento que esbarrou com a BFIM? Porque hoje, você é presidente do Comitê de Educação Financeira, é isso? De finanças pessoais. De finanças pessoais. Então, peraí, você já tem ali, já construiu alguma coisa na BFIM. Como é que foi isso? Antes de esbarrar na BFIM, eu esbarrei na empresa do Reinaldo Domingos, que é a DSOP. Sim. Eles tinham a única especialização no Brasil para educadores financeiros. E é a única opção que eu encontrei na época para conseguir começar a minha carreira. Eu fui a educadora financeira mais nova que eles formaram até hoje, com 18 anos. Com 18 anos você se formou? Com 18 anos eu me formei. Eu fui a educadora financeira mais nova formada e até hoje eu tenho esse título lá dentro. Que legal. E lá eu conheci a BFIM automaticamente. Então, eu não atuo mais como educadora financeira, eu fui para um braço de finanças pessoais, que é diferente. Mas desde então a gente não perdeu contato, ele sempre me acompanhou nas redes sociais. E aí, quando eu comecei a formar profissionais, logo de cara eu falei, tem um espaço aqui também que não tem por que ficar algo em paralelo, né? Tem como a gente juntar forças para olhar para esse profissional também de finanças pessoais. E eu quis começar a formar os profissionais porque eu sei muito bem o que eu passei no começo. Não tinha ninguém falando para isso. Ninguém falando, não tem método, não tem contrato. Tem método, como é que a gente vê isso? Não tem método, não tem uma profissão conhecida. Até tinha algumas especializações de finanças pessoais. Eu fiz psicologia econômica, planejamento financeiro pessoal, mas ninguém me falava como conseguir cliente, como vender, como montar um planejamento. Eu comecei a ser muito boa na parte técnica, mas na parte prática eu não tinha, porque ninguém ensinava, não existia essa metodologia. Então, por isso que a gente criou a nossa. Dentro da economia. Ou seja, você chegou, era tudo mato, assim, né? Era isso, tudo mato. Ninguém falava disso. Você citou o Reinaldo, e eu acho que vale até a gente trazer como perspectiva. O Reinaldo Domingos é fundador da DSOP, eu costumava chamar de SOP, né? Mas, enfim, eu não sei exatamente qual é o jeito certo, mas, assim, ele está na vanguarda da educação financeira no país, né? Ele faz esse trabalho há anos, é uma referência, então qualquer pessoa que pensa em trabalhar como educador, pensa em educação financeira, precisa conhecer o trabalho do Reinaldo, porque ele está, assim, na vanguarda. Em 2014, a gente fez um projeto aqui e aí teve uma leve participação dele, foi inclusive pouco antes disso que eu tive a oportunidade de entender mais sobre o DSOP e tudo mais. Então, só deixar aqui um registro do meu respeito, minha admiração pelo trabalho do Reinaldo e da DSOP, DSOP. Beleza. Você está falando muito, Veridiana, sobre educadores financeiros e finanças pessoais. Você está deixando bastante evidente que há uma diferença nisso. Sim. Eu quero te perguntar, sendo bastante honesta, assim, agora não é uma pergunta que é só para quem está nos assistindo. Qual que é a diferença de educador financeiro para consultor de finanças pessoais? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, porque todo mundo acha que é a mesma coisa.
Educador financeiro, ele trabalha com a educação financeira. Certo. Então, ele educa, assim como o nome diz. Então, ele atua muito em escolas, com professores, com crianças, em ensinar mesmo a lidar com o dinheiro. Então, ou faz mentorias financeiras, terapias financeiras, que é algo que o Reinaldo Domingos ensina. Mas é muito na base, é muito na parte de educação. A consultoria de finanças pessoais tem um pouco de educação financeira? Sim, mas é muito mais analítico. Então, nós olhamos a vida financeira de uma pessoa adulta que ganha dinheiro para falar tudo o que ela tem que fazer com o dinheiro dela. Desde a parte de organização, na prática, exatamente o que ela tem que fazer, até ensinando investimentos, até a parte de proteção de patrimônio, aposentadoria, até aquisição de bens, tudo que é relacionado a dinheiro. Então, aqui é mais na base, educação financeira mesmo, educando. A consultoria é falando exatamente o que a pessoa precisa fazer com o dinheiro dela, mais na fase adulta. Muito legal. Você falou coisas que agora, a partir de agora, eu já sei a resposta, porque a gente já conversou muito sobre isso, já tive com teu pessoal, inclusive, falando sobre isso, mas acho que vale a gente trazer para a mesa. Claro. Você falou coisas que vão ao encontro do que tem uma certificação CFP, por exemplo, né? Porque no CFP você estuda aposentadoria, sucessão e tudo mais. Aonde que está a linha tênue que separa um planejador CFP de um consultor de finanças pessoais? O consultor de finanças, ele não faz tudo que um planejador financeiro faz, por exemplo, a questão de impostos e tudo mais, é mais diferente. E a consultoria de finanças pessoais, ela vem para olhar tudo na relação dinheiro, na vida da pessoa e entregar pronto já todo esse planejamento. Legal. Então é muito mais consultivo, é muito mais analítico, etc. A maior diferença é que para ter o CFP ele exige 5 anos de experiência. Isso aí, Então, para você ter esse selo, você precisa trilhar um caminho como consultor de finanças para depois ter a opção de ter um CFP. Isso aí. Então, não vem para substituir, ele vem como antes, né? E é algo que eu passei na minha carreira. Eu falei, gente, para ter então a certificação de planejadora financeira, eu preciso ter graduação, que é um ponto que eles exigem, e 5 anos de experiência prática. E enquanto eu não tenho isso, o que eu faço da minha vida? Boa. Como que eu atendo meu cliente? Como que eu tenho certeza que estou no caminho certo? Qual metodologia eu sigo? Então, eu enxergo como um caminho anterior a isso, para a pessoa poder começar na carreira, né? Não tem como ela começar na carreira já com 5 anos de experiência. Alguém tem que olhar para essa pessoa, é isso que a gente faz. É bom a gente deixar claro que para atuar como consultor de finanças pessoais, não tem nenhum pré-requisito do ponto de vista de certificação. Exato. Né? Isso é bom deixar bastante claro. Existem muitas certificações, das quais, inclusive, aqui na T2 a gente prepara as pessoas para as provas. Mas para você ser um consultor de finanças pessoais, não existe regulamentação desta profissão no Brasil, portanto, você não precisa ter CPA 10, nem 20, nem CE, nem CFP, nem nada para ser consultor de finanças pessoais. Exato. Né? Nós falamos muito sobre isso. E aí, como a gente falou sobre o CFP, eu tenho uma pergunta. Você acha que um consultor de finanças pessoais, que tem ali uma vivência em qualquer uma das áreas que envolve as finanças pessoais, e que consegue tirar o CFP, você acha que essa certificação agrega para o trabalho desse consultor? Agrega para o mercado, sendo bem sincera. Então, porque quando eu foco muito no dia a dia do consultor, né, atendendo o cliente ele nem sabe o que é um CFP. Não, o cliente não sabe, é verdade. Ele não faz a menor ideia do que é. Ele não faz a menor ideia do que muda a pessoa com esse selo. Então, eu vejo que agrega muito para o mercado, até se ele quiser ser contratado por alguém, por alguma instituição financeira. Mas, na prática, o trabalho que ele faz não muda muito. Entendi. Então, é realmente um selo se ele quer ter esse momento, né, essa conquista pessoal, essa conquista profissional para mostrar, mas não vejo como um pré-requisito de fato. Agrega muito em currículo, né? Que legal. Vamos lá. Como que é esse negócio de você ser consultor de finanças pessoais? Uma das coisas que eu disse aqui na sua apresentação, Vê, é que você já formou mais de 3.000 consultores. Como é que eu trabalho com isso? Tipo, onde eu vou arrumar cliente? Como é que eu vou pagar minhas contas sendo consultor de finanças pessoais? É legal trazer que o consultor de finanças pessoais, hoje em dia até tem empresas de consultoria que contratam consultores, inclusive buscam muito nossos alunos porque sabem da nossa metodologia. Legal. Mas a maioria deles são autônomos, então você trabalha da sua casa, toda aquela questão de liberdade, fora do CLT.
A maior pergunta que eu recebo também é como conseguir cliente. E eu gosto de fazer a provocação do seguinte: o seu potencial cliente é todo mundo que lida com dinheiro. Quase ninguém, então, né? Quase ninguém. Então, a pessoa que ganha dinheiro e tem que tomar decisões financeiras. Esse é o único pré-requisito para ter uma consultoria de finanças. Pense em quantas pessoas à sua volta agora, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, pessoas que você conhece que se encaixam nessa categoria. Todo mundo. Todo mundo é seu potencial cliente, porque todo mundo tem que tomar decisões financeiras, mas poucas pessoas sabem tomar boas decisões financeiras, porque tem aquela falha na educação da base. Então, por isso que tem essa diferença do educador financeiro também, né? O educador financeiro, ele resolve a base, mas tem pessoas adultas hoje tomando decisões financeiras. Como que eles fazem isso da melhor forma? Então, todo mundo é potencial cliente, o que não falta é potencial cliente para o consultor de finanças. Então, não precisa nem ter esse medo de, nossa, como que eu vou conseguir pessoas para vender? Todo mundo é potencial. Até sem rede social, para quem odeia rede social, tem potencial também fora. Então, por exemplo, eu não chego, talvez, num amigo de infância que você teve. Sim, claro, A referência que ele vai ter é você. Não tem uma competição nesse nível. Então, tem muito espaço também no offline. E para iniciar nessa carreira, aí sim, você precisa ter metodologia. Metodologia de vendas, para você não só encontrar esse cliente, mas abordar, efetivar a venda, ter estrutura de consultoria e de entrega para ele também. E tem que ter as duas partes. Não adianta só vender e não saber entregar. Não adianta ser excelente na técnica e não conseguir vender. Então, tem que estar isso aí alinhado. Tá, e hoje, entre os seus... quando a gente bateu um papo lá com os teus alunos, eu fiquei feliz em saber que entre os teus alunos, ou seja, entre os consultores que você está formando, tinha lá algumas pessoas que já haviam estudado comigo. Sim. Mas eu queria te perguntar hoje, se você pudesse hoje desenhar uma persona dessa turma que está começando contigo, ou que já se formou, que já está atuando, como que é isso para a gente poder colocar em perspectiva para ver se faz sentido para quem está nos assistindo? Olha, eu já fiz várias pesquisas com os alunos para tentar encontrar um padrão. Então, não tem idade específica. Tem gente lá com 18 anos e 62 anos, para você ter ideia. Tem alunos que moram no Brasil e fora do Brasil, brasileiros que moram fora também. Legal. Tem pessoas que são do mercado financeiro e são educadores físicos, não tem nada a ver com finanças. Mas o que todo mundo tem em comum é gostar dessa parte de finanças pessoais, não só investimentos, mas finanças pessoais no geral. E querem ter essa carreira não necessariamente no CLT. Então, não querem ter ali que ficar no escritório das 8 às 18, ter toda essa questão que existe muito no mercado financeiro. Mas o maior requisito é gostar de finanças. Gostar de finanças e gostar de gente, né? Gostar de finanças, gostar de gente a gente aprende. Porque eu não era a pessoa que gostava de gente. É verdade. Isso é treinável, isso é treinável. Mas o gostar de finanças é um pré-requisito. Porque se você quer fazer uma transição de carreira, mesmo para quem já está no mercado financeiro, né? Uma transição dentro da carreira que você já faz. Exato. Tem que ser algo que você gosta. Senão você não vai fazer. Se for só pelo dinheiro que você ganha, você não vai fazer. Um banco também paga bem. Então é entender de fato o que você ganha por estar fora de um banco. Não tá certo você dizer, né, que o que você ganha por estar fora do CLT, como diria o Chorão, cada escolha uma renúncia, né? Sim. Em economia a gente chama isso de trade-off, mas o que eu quero dizer com isso é que quando você escolhe trabalhar de maneira autônoma, você abre mão do CLT, e quando você escolhe o CLT, você abre mão da liberdade que o autônomo pode te trazer. Eu queria, Veridiana, explorar um pouco mais, um pouco de cases nesse sentido, assim, o que você pode compartilhar de histórias, seja sua ou de cliente, obviamente omitindo as pessoas que a gente precisa revelar, ou de consultores que tiveram uma virada de carreira, mas não só isso, mas que puderam produzir uma vida financeira mais satisfatória para si a partir do momento que atuaram como isso. O que você pode compartilhar com a gente a respeito disso? Olha, tem tanta história. Algo mais de cliente ou dos consultores? O que vier na sua mente em primeiro lugar, eu adoro ouvir as coisas espontâneas. Olha, de consultores, a gente, desde o começo da formação, nós temos a formação desde 2020. Legal. Nós nos preocupamos muito em entender o sucesso deles. Então, como eles avançam, se não avançam, o que está impedindo, etc. E o mais legal é ver que pessoas, assim, de todo o país e de todo o histórico profissional
conseguiram fazer essa transição de carreira. Legal. Então, eu tenho alunos que saíram da educação física, dar aula de natação, para trabalhar com consultoria de finanças pessoais. Uma delas, a Keila, e eu posso falar isso porque ela adora também falar sobre isso, ela hoje trabalha em uma empresa de consultoria financeira. Ela foi contratada por uma empresa de consultoria financeira, ela também conseguiu ter esse equilíbrio. Tem outros alunos que eram contadores, eram economistas, e agora tem a liberdade autônoma que gostam. Tem uma aluna, a Thaís, que ela compartilhou que ela decidiu usar o gosto dela por finanças para fazer dinheiro porque ela acabou de ter uma filha e queria ficar em casa com ela, ao mesmo tempo que ela tem uma renda. Legal. Que é o lado bom da liberdade. Então, ela não queria mais ter o CLT, por mais que tivesse mais segurança, né, entre aspas. Ela queria ter a liberdade, por exemplo, a parte da manhã, não trabalhar com nada, ficar só com a filha. Então, eu adoro ouvir as histórias dos alunos e elas são todas diferentes. Sim. Mas o que elas têm em comum é justamente isso, de gostar de finanças e querer dar o primeiro passo. E de clientes, nossa, eu brinco que eu já vi quase tudo de histórias de clientes, mas eles gostam de me surpreender. Eles são muito bons em me surpreender. Normal. Então, desde pessoas que estão endividados e hoje vão pedir a namorada em casamento. Legal. Desde uma pessoa que devia 5 agiotas e agora está quitando tudo. Caramba! Pessoas que chegam ganhando 5 mil, mas com 1 milhão em dívidas. Pessoas que não tinham nenhuma dívida e agora estão investindo. Tudo que você possa imaginar. Cara, que legal. Você falou coisas que me chamam muito a atenção, porque assim, em um dos capítulos do meu livro, eu chamo de método DRE. Por que eu chamo de método DRE? Porque você precisa gerenciar 3 coisas para você ter uma carreira bem-sucedida. DRE, D de dinheiro, relacionamento e emoções. Muito bom. Você falou algumas histórias de pessoas, como a moça que resolveu ser consultora de finanças pessoais para ficar com o filho, isso tudo tem a ver com as emoções. Mas você trouxe à tona aquilo que eu acredito, que a nossa carreira, ela não pode ser pautada apenas e tão somente na questão financeira. Eu ganho mais aqui, então vou ficar aqui. A gente precisa ter realizações que muitas das vezes, estas realizações nos são mais caras do que o ganho da grana propriamente dita. Sim. O que eu quero dizer com isso? É muito bom você poder abrir mão de ter um emprego para poder estar com o teu filho tendo uma outra renda. Né? Quantas pessoas que voltam aí de licença maternidade falam, meu Deus do céu, eu tô longe do filho, né? Então isso é uma dor muito latente. Você... como eu falei, eu conheço você há pouco tempo, você é bastante jovem, porque você começou esse projeto há 7 anos, com 17 anos. Com 17, foi um pouco antes, então, eu tô com 27 hoje. Você tá com 27, então, assim... Acabei de completar 27. Então parabéns por isso, eu não queria ser indelicado para perguntar a sua idade. Sem problemas, todo mundo pergunta. Eu não queria ser indelicado para perguntar a sua idade, mas assim, como você tá tocando isso essencialmente desde a pandemia, 2020, por aí... você conseguiu fazer com que a tua empresa crescesse rápido, obviamente através da internet e usando os meios que a internet tem, mas também se tornando referências para outras pessoas. Como você falou, tem alunos que têm 60 e poucos anos, sei lá. Ou seja, com pessoas que têm uma vivência profissional e uma vivência pessoal infinitamente maior do que a tua. Por que eu estou te perguntando isso? O quanto você considera que as suas decisões do passado, seja, você só trabalhou como estagiária no banco, foi efetivada e saiu e foi para empreender, é isso? É isso aí. Quanto você considera que as suas decisões do passado, influências do passado, ajudaram você a ser uma mulher jovem, porém, que tem uma postura muito sênior, muito de executiva mesmo, em essa comunicação? O que eu quero dizer com isso, eu estou procurando palavras para fazer a pergunta, que basicamente o teu background anterior, seja familiar, seja da sua educação, próprio TI, o que você extrai disso tudo para ajudar você a ser essa pessoa que hoje não só é uma empresária, mas também que se porta como tal e consegue passar essa... O termo certo não é esse, mas consegue passar essa prosperidade na comunicação, na visão. Fala um pouco sobre essa construção de marca veridiana. Nossa, é uma ótima pergunta. Porque é uma marca, né? É uma marca. É uma ótima pergunta, porque
quando eu comecei, eu não pensava em ter uma marca, em ter uma empresa. Pra você ter ideia, quando eu fiz a minha faculdade de TI, tinha uma matéria que era Princípios do Empreendedorismo. Certo. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa matéria foi, eu nunca vou empreender. Eu não preciso disso, eu não vou querer empreender, eu não quero ter todo esse trabalho. Mas desde sempre, desde o ensino médio, eu sempre queria ter uma carreira que pudesse transformar as pessoas. Eu cheguei a considerar fazer psicologia, eu cheguei a considerar fazer outras profissões também antes de decidir TI. E acabou que finanças eu me encontrei. Então, eu ainda gosto muito de TI, eu uso muito o que eu aprendi de TI até hoje, mas não é o que ia me trazer essa realização pessoal. Eu poderia estar ganhando muito dinheiro em TI, inclusive, porque existem excelentes profissões e cargos para isso. Mas não era o caminho que eu desejava. Então, por mais que no meu caso, empreender e criar minha empresa ia me tirar totalmente da minha zona de conforto, porque tirou. Eu não queria empreender, eu não sabia lidar com pessoas, eu não sabia vender, eu mal sabia me comunicar. Eu tinha tudo para não fazer esse caminho, para dar errado nesse caminho. Mas eu queria muito essa carreira. Legal. Então, para mim, não era um plano B. Eu transformei em plano A. Eu ia fazer isso acontecer, não importa o que eu teria que fazer. Então, seja me reinventar, seja aprender sobre empreendedorismo, seja aprender sobre gestão de pessoas, comunicação, inclusive, redes sociais, é isso que eu fiz. Então, eu acredito que é muito isso de não ser um plano B. Pô, legal. O único plano A que eu tenho é fazer esse plano B dar certo. Pô, legal. Acho que tem bom ensinamento, né? No sentido de que, cara, eu vou fazer até isso dar certo. E mesmo não sendo uma carreira que existe. Porque eu decidi fazer transição de carreira para uma carreira que não existia. Imagina só. Meus pais, na época, falaram, você tá maluca? Não tem nenhuma faculdade para fazer isso, é fazer outra faculdade? Não. Que nem existe. Nem existe. Até hoje não existe uma faculdade que forma isso. Por que você não cria esse curso de graduação, pelo amor de Deus? Vamos fazer. Tenho muita vontade de fazer isso também. Mas eu acho que finanças pessoais é uma parada que é tão dinâmica, né? Eu acho que é difícil a gente pensar numa graduação que você vai ficar lá 4 anos estudando, talvez 2, enfim. Talvez 2, ser um tecnólogo. Que é muito dinâmico, né? É muito. E tem coisas de economia que nós usamos, né? Então, taxas básicas, entender o básico de economia. Isso é importante conhecer, né? Mas não é isso que determina o sucesso financeiro do cliente. Tanto que eu tenho clientes da consultoria que são economistas. E não conseguem lidar com dinheiro. Tenho clientes da consultoria que são consultores PJ, que são bancários, que são contadores, mas não sabem a parte de finanças pessoais. Porque tem uma coisa aí que você talvez saiba mais do que eu, mas eu quero colocar essa bola aqui para você. Tem uma coisa chamada de finanças comportamentais. Sim, eu sou apaixonada nisso. Porque no final da história é isso que vai ditar as regras, né? Por isso. mais que a gente conheça de finanças, conheça de mercado, a gente carrega um monte de emoções, né, na tomada de decisão. E não é porque a pessoa trabalha no banco. Aliás, diga-se de passagem, há muitos bancários com problemas financeiros. É bom que se registre isso. Muito. Mas não é porque a pessoa trabalha no banco que ela vai ter uma vida financeira tranquila. Finanças comportamentais explicam muito bem isso. E o teu consultor hoje, ele é preparado também para olhar para esse lado da parte emocional do cliente? Sim. Nós temos 5 pilares que nós trabalhamos na consultoria de finanças pessoais. Educação e inteligência financeira, que aí tem educação financeira, organização, dívidas, comportamento, psicologia econômica, finanças comportamentais, está aqui, logo de começo. Porque não adianta a pessoa ter muito dinheiro. Se ela não lida com as emoções dela... Esquece. Não é só matemática básica. Se fosse matemática básica, eu nem precisaria ter trabalho. Não teria nem a minha carreira. Dinheiro é emocional. Não tem como fugir disso. Proteção de patrimônio, que aí são seguros de vida, seguros de bens, plano de saúde, cuidar do principal patrimônio, que é a pessoa. Eu já vi pessoas tendo uma ruína financeira por não ter proteção. Atendi ontem um casal, onde uma das pessoas desse casal é músico, trabalha numa banda, toca guitarra, e quebrou o braço há 3 meses. E aí agora? Sem reserva financeira e não tinha nenhum tipo de seguro. Fizeram muitas dívidas por causa disso. Uma cobertura de seguro resolveria isso para ele. Exato. Então, falhou nessa questão de proteção. Investimento de maneira educativa, então, falando de reserva de emergência, viagens, renda fixa, a gente não trata renda variável, nem ensina isso na metodologia, porque não está no nosso braço. Plano de aposentadoria, então como de fato garantir que essa pessoa vai se aposentar. Quanto ela tem que investir, qual tipo de investimento ela tem que buscar, como ela tem certeza disso e principalmente como encaixar isso na rotina dela.
Porque a maioria das pessoas não são grandes investidores e não querem ser grandes investidores. Verdade, Tanto faz se a bolsa está em alta, ele não está nem aí, ele quer a comodidade. Então a gente fala muito disso. E aquisição de bens, a pessoa quer comprar a casa própria, comprar o carro. Qual a melhor maneira de comprar? Alugando, financiando, fazendo consórcio? Então nós olhamos tudo isso. Muito legal. Agora eu quero, não é cutucar, mas eu quero provocar aqui, porque a gente vai entrar na mesma seara. Quer dizer que você não trabalha com investimentos? Não trabalho com investimentos. Por quê? Eu não trabalho com investimentos, eu tenho um especialista de investimentos na empresa, que aí sim ele indica, faz tudo certinho, certificado, mas eu nunca quis me especializar nisso, na verdade. Não, na verdade, eu não quis perguntar necessariamente sobre você, né, mas sobre a metodologia. Mas por que a minha provocação e a gente entra na mesma seara? Porque do lado de cá eu estou formando profissionais que têm certificações para atuar nisso e etc certo. E tal, que foi a razão pela qual nós falamos lá com os teus alunos e tudo mais. Em qual momento você considera que uma certificação, e aí eu quero agora meio que cutucar o teu trabalho, mas também jogar a bola quicando para você devolver ela para mim. Ótimo. Em qual momento você considera que uma certificação profissional pode contribuir para um consultor de finanças pessoais? Eu gostei da palavra contribuir, porque eu defendo muito que a certificação no mercado financeiro para finanças pessoais não é um pré-requisito. Não é. Você não precisa ter uma certificação para isso. Eu não tenho certificações e eu tô há 6, 7 anos no mercado, nem sei mais. E eu não sinto falta disso. Tem pessoas que vão sentir falta depois que eles já estão atendendo o cliente. Então, eu enxergo a certificação como um complemento em uma carreira que já está acontecendo. Certo. Então, você já tem cliente, já está atendendo, tem um portfólio ali de pessoas que você tem. E aí, às vezes, o cliente demanda isso de você. Então, o cliente fala, olha, eu estou gostando muito do seu trabalho, mas eu queria saber exatamente qual ação eu invisto. Aí, meu amigo, você... Aí precisa de certificação. Exato. Então, eu enxergo como um complemento e ainda mais ouvindo o que o seu cliente deseja. Não, legal. Na verdade, eu quis entrar nessa seara porque, como a gente falou muitas vezes, né? Existe uma zona cinzenta entre... Até no próprio, a pessoa com certificado, o que eu posso fazer, o que eu não posso, posso indicar, não posso. Então, existe essa zona cinzenta e eu entendo que a certificação poderia ser considerada para muitos profissionais, e não só consultores de finanças pessoais, mas para muitos profissionais de mercado, bons complementos de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu, pessoalmente, eu sou consultor de valores imobiliários credenciado e registrado na CVM. Portanto, eu posso atuar fazendo indicações de produtos de investimentos através de uma consultoria. Mas eu não faço e nem tenho intenção de fazer. Aí você vai perguntar, então, para que diabos você é consultor de valores imobiliários? Primeiro porque eu ensino as pessoas a terem a certificação e buscarem esse passo, porque pode ser um caminho. E aí, eu acredito muito na ideia de que vale a pena eu trilhar esse caminho, mostrar, olha, você passou na prova, conforme eu te ensinei, você quer ser consultor? Ó, esse aqui é o passo para você se credenciar. Mas a gente tem muitos casos de pessoas que buscam a certificação para fazer essa transição e que enxergam na certificação apenas a obrigação, no sentido, eu tenho que fazer isso aqui, tá bom. Sei, entendo. Quando, na verdade, o conhecimento que se adquire ao estudar para isso é o que pode diferenciar você. Especificamente do CFP, eu costumo dizer assim, cara, se você não fizer a prova do CFP, se você só estudar o que tem lá... Você já tá, nossa, bem acima da média. É estudar a parada, né? E aí, obviamente, pensando em complemento de carreira, de conhecimentos, encarar uma certificação eu penso que pode fazer sentido. E não só as certificações das quais eu preparo, existem tantas outras, né? Você falou sobre risco. Pô, será que faz sentido eu estudar para uma SUSEP? Então, acho que é pensar nisso no mercado como um todo, porque o fato é que o mercado está se ajustando, no sentido de que, cara, não tem regulação para essa profissão, as certificações cobrem pedaços, mas ainda é muito míope. E eu fico feliz em saber que você vem levantando essa bandeira da consultoria em finanças pessoais e ajudando não só novos profissionais, mas no limite você está ajudando mais pessoas a cuidarem melhor das suas respectivas granas, e quanto mais pessoas educadas e cuidando melhor do dinheiro, menos problemas sociais a gente tem. É uma cascata, né? Exato. E eu até gosto de trazer um outro bate-bola aqui. Eu defendo muito nas minhas redes sociais, vocês vão me escutar falando isso, que você não precisa de certificação para atuar com finanças pessoais. E de fato não precisa. E por que eu gosto de trazer isso?
E é uma provocação que eu passei e eu gosto também de trazer. Porque é o que você fala, sua carreira é maior que o seu emprego. Nós somos acostumados a buscar uma certificação, uma graduação, uma pós, um MBA, alguma coisa assim, para crescer na nossa carreira, mas na verdade é para crescer no emprego. Isso aí. Porque é o que o mercado corporativo exige. Exato. Então, se você não tem uma certificação, você não trabalha num banco. Não quer dizer que você não atua no mercado financeiro. Faz sentido. Então, não quer dizer também que se você não tem uma graduação, eu não me formei em TI. Caramba. Eu não tenho graduação. Não quer dizer que você não vai ter sucesso na sua carreira. Não, exato. Então, é muito se questionar também, eu estou fazendo essa certificação para ter o conhecimento e autorização, ou porque eu acho que é isso que vai me trazer cliente? Isso que vai alavancar minha carreira? Porque não é necessariamente. Porque não vai trazer cliente, não vai alavancar a carreira, isso aí o cliente nem sabe o que é isso. Exato, você vai falar, tem o CEA. Ótimo, é de comer? É de quê? Exato. Definitivamente esse é o jogo, o cliente não sabe. Não sabe. Então ter a prova por ter não faz sentido nenhum. Exatamente. Veridiana, é o seguinte, pergunta... Gostei dessa ideia de consultoria de finanças pessoais. Como que eu te acho? Deixa eu entender um pouco melhor sobre o teu trabalho. Claro, estou perguntando para quem está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Perfeito. O meu perfil, que todo mundo aqui vai gostar, é o @averidianalopes, onde eu falo muito sobre a carreira, falo muito sobre a formação. Nossa formação se chama Método DPA, que é toda a nossa metodologia, essa questão de não só a metodologia em si, mas toda a bagagem prática que eu tenho com clientes e está sempre sendo atualizado. Todo mês nós temos aulas novas, falando caso de cliente, para que a pessoa consiga também colocar em prática com o cliente delas. Que legal. É a única metodologia no país para finanças pessoais que tem o selo da Associação Brasileira, que é aceito pela Associação Brasileira, e também tem o reconhecimento do MEC. Que legal. Talvez da Faculdade de Brasília. Nossa, que legal. Então, a gente faz questão de ter o máximo de selos possíveis. Porque as pessoas gostam. As pessoas gostam e elas sentem essa falta. Como você falou, ainda não existe uma regulamentação, é isso que nós vemos dentro da ABFI, inclusive, mas ainda não existe. Esse é o fato. Então, quanto mais selos e tudo mais existam, né, dentro da nossa metodologia, melhor para quem está começando, mais segurança eles sentem de estar começando. Então, vocês conseguem me encontrar como Veridiana Lopes ou pesquisando o método DPA, vocês com certeza encontram o nosso site. O que significa DPA? Diagnóstico, Planejamento e Acompanhamento. Que legal. São os pilares da nossa metodologia, trazendo vendas, entrega e a recorrência também, o sucesso do cliente. Nossa, que legal. Muito bom. E fiquei sabendo que tem uma aula lá com o tal de Thiago Feitosa, inclusive, é verdade? Olha, é o convidado mais elogiado, viu? O pessoal adora, porque essa questão de certificação causa muita dúvida. Sempre gera dúvida. Então, tinha gente que já estava decidido fazer o CEA, mas não sabia que fazendo o CEA tem que se credenciar depois. Se quiser ser consultor, você precisa. Não sabia esses detalhes. Então, nossa, inclusive, muito obrigada por ter lá conversado com os alunos, porque até hoje é o convidado mais elogiado. E quando surge questões de certificação, a gente já passa a ter T2 Educação, Thiago Feitosa, os melhores. Que legal, obrigado pela recomendação. Veridiana, mais uma vez, obrigado por você ter vindo, adorei receber você aqui, entender um pouco mais sobre essa ideia de, como assim, né, consultoria de finanças pessoais sem certificação. Sim. E eu quero reiterar o que ela disse. E aí, eu acho que a Veridiana falando, a gente até pode dizer assim, ela é suspeita para falar. Então, deixa eu reiterar o que ela disse. Para você atuar como consultor de finanças pessoais, você não precisa de nenhuma certificação. E não é que eu tenha mais autoridade do que ela, mas eu sou interessado em fazer você buscar a certificação. Exato. Porque é isso que eu faço. Então, só para reiterar, para você ser consultor de finanças pessoais, não precisa de nenhuma certificação. Aliás, não há nenhuma, pelo menos por enquanto, uma certificação que trate desse assunto assim especificamente para isso. No entanto, claro, agora fazendo meu jabá, se você quiser aprender mais coisas técnicas, ter aí uma autorização da CVM para ir além da consultoria de finanças pessoais, aí a certificação é necessária. Exato. Eu gosto também de reiterar o seguinte, não é porque não existe certificação que não precisa de metodologia. Exato. Porque também não é, estudei Tesouro Direto, vou atender cliente. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Não é bagunçado. Não é bagunçado. E traz uma responsabilidade gigante, porque você não está olhando só um pilar, você olha todos, tudo que é relacionado a dinheiro. Então, sim, precisa de metodologia, mesmo que não exista uma certificação ainda obrigatória para finanças pessoais. Estuda pro CFP, vai ficar legal. Bom, eu espero que você tenha gostado. O perfil da Veridiana está aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do áudio no Spotify, caso você esteja ouvindo. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela maneira como você vem levando
uma nova profissão para muitas pessoas e ajudando as pessoas a cuidar melhor da grana. Eu que agradeço. Minha missão esse ano é fazer a nossa profissão do consultor de finanças pessoais ser conhecida por todo mundo. No que eu puder contribuir para isso, conta comigo. Obrigada. A gente se vê no próximo material. Um abraço. Tchau, tchau.